E você acha que o jovem, ele tem que sempre comprar à vista ou ele pode financiar se não for comprometer boa parte da renda? O que você vê na hora de adquirir mesmo, a parte financeira? Cara, assim, na minha visão, eu só compraria à vista mesmo. E comprar um carro mais barato, E mais comprar um tranquilo, que carro a mais maioria barato, não mais quer, tranquilo. né? Igual você vê, igual tem muitos vídeos e reacts na internet que você vê aí, de pessoas falando assim, é impossível hoje comprar um carro no Brasil, porque qualquer carro no Brasil, o carro mais barato, aí o carro tá 50, 60 mil reais. A pessoa O já mira, Kwid é 70 o Kwid é mil. 70 mil. A pessoa fala assim, então é impossível o cara que recebe salário mínimo comprar um Kwid ali, o cara mais baixo. Mas, tipo assim, isso vai ser mesmo, sabe? Só que o cara que ele recebe salário mínimo não vai mirar num Kwid, né? Muitas vezes vai mirar num Golzinho, num Gol quadrado, num Celtinha, num Palio, um carrinho assim, mais tranquilo e mais barato, na casa ali dos 15 a 20 mil reais, né? Pelo menos deveria, na minha opinião, né? Exato. E aí o cara consegue juntar 15, 20 mil pra comprar à vista mesmo e não se endividar, né? Exatamente, não se endivida e são carros com mecânicas baratas, então se o carro der problema, muitas das vezes o carro vai estar ali, vai precisar de uma manutenção, porque já passou a mão de muita gente, mas o carro der algum problema, você leva em qualquer mecânico, o pessoal até brinca, fala assim que Celta tem peça até em padaria, né? Qualquer lugar tem peça, é muito barato a manutenção, então você não vai ter esse gasto todo. No meu cenário de vida foi maravilhoso ter aquele Celta naquele momento. Porque o Celta, ele me levava do ponto A até o ponto B, eu conseguia sair ali pra lanchar com a minha namorada ali, tinha um marcador de combustível, né? Que o Corsa Não ficou na mão aí, não acabou o combustível. E foi maravilhoso. E quando eu comecei a ganhar mais dinheiro com a internet, isso já para 2024 para frente, eu foquei muito em manter o meu padrão de vida, isso já investindo. Eu mantive o meu padrão de vida no mesmo nível quase. Assim, eu aumentei um pouquinho, né, comparado àquela época, mas mantive muito baixo o meu padrão de vida do que eu poderia estar mantendo com a internet. E o restante foi aumentando a quantidade de aporte, né, durante esse tempo todo. E o Celta, ele me ajudou muito nisso, porque eu não tive... É como se quase eu não tivesse gasto com carro, cara. Assim... E por ser um carrinho mais antigo e etc., não paga IPVA também na minha cidade, lá no Rio de Janeiro, né? Só o licenciamento mesmo. E isso me ajudou muito, muito mesmo. E que hoje em dia você pega um carro que seja aí um Kwid de 70 mil, só de IPVA, o cara já vai estar deixando 1.400, 2.800 por ano. Já é muita grana já. Exato. Aí o cara pensa, não, que eu tenho um Kwid, que eu tenho um carro mais um, que eu tenho que fazer seguro, aí já vai indo Aí já vai gasto indo. em cima do gasto. Vai né? o seguro, vai o IPVA, né? E por aí vai. E aí peguei o Celtinha e me ajudou muito durante esse período e fui fazendo aporte, aumentando aporte e mantendo minha qualidade de vida. E do 0 ao 100 mil? Foi nesse ano de 2023 que você conseguiu chegar já nos 100 mil reais? Como que foi essa Finalzinho trajetória? de 2023. Dezembro de 2023 eu cheguei nos 100 mil reais. Assim, eu lembro que naquela época ainda, quando eu estava conciliando o trabalho ainda não tinha saído da padaria, estava na padaria da faculdade. Quando eu voltava à noite no ônibus, era um horário assim, tinha bastante gente, porque Volta Redonda, minha faculdade de engenharia, fica em frente à CSN ali, né? Então muita gente sai da CSN, muito operário, e já pega ônibus naquele horário, então tá sempre cheio o ônibus na noite. E aí eu lembro que eu escutei um audiobook, primeira vez que eu escutei um audiobook do Pai Rico, Pai Pobre. Isso naquela época ainda. Isso me ajudou muito, tá? Me deu, assim, mudou a minha forma de pensar naquela época. Eu voltava no ônibus escutando aquele audiobook, né? E aí ele me colocou na minha cabeça a questão do conceito de ativo e passivo. Antes de começar a gravar vídeo pro YouTube, né? E isso me motivou muito, né? Então eu fui e comecei ali a deixar o meu padrão de vida daquela mesma forma e fui investindo, e do 0 ao 100 mil foi basicamente aportando tudo que eu conseguia e vivendo com o mínimo ali, né? E era algum receio que você tinha, algum medo de não ter mais dinheiro depois que fazia se aportar? Que eu vejo que as pessoas têm motivações diferentes para investir, né? Então, no caso meu e do Matheus, era exatamente isso. A gente tava ganhando dinheiro com a internet, sabia que poderia acabar, e esse medo fez, não, tem que ter uma reserva, tem que ter um dinheiro bom para se acabar eu já conseguir me resguardar de alguma forma, não ficar sem nada. Foi exatamente isso. A minha ideia era... A internet pode dar errado do dia pra noite, né? Na minha visão, um TikTok pode flopar de repente, uma conta der errado, você para de pegar visualização, você para de vender ali, etc. Então, eu queria me estabilizar. A minha ideia era, pro meu padrão de vida, se eu chegasse ali nos 100 mil reais, cara, o que eu ia estar ganhando de renda extra ali, eu já conseguia me manter ali da forma que desse, sabe? Então, tudo que eu ganhava, basicamente, fora ali do que eu vivia, eu ia investindo pesado para poder chegar nessa meta dos 100 mil, que foi uma meta muito, muito importante para mim. Eu fiquei até um pouco neurótico, eu diria. Porque teve uma época que eu tava, assim, mantendo o meu padrão de vida muito baixo. Eu botei assim na minha região, uma região de interior. Então, como é o interior, tudo acaba sendo mais barato. A alimentação é mais barata, as coisas são mais baratas como um todo, né? E tinha uma moça que vendia uma marmitex no pé da minha casa,
que eu lembro direitinho, o Marmitex era R$ 12, o Marmitex dela. E aí eu comprava aquele Marmitex lá e comia aquele Marmitex todo dia e dividia metade do almoço, metade da janta pra poder economizar o dinheiro. E você tava aportando quanto aí? Tava comendo uma Marmitex de Cara, 12, já tava, 12 reais? nessa época eu já tava fazendo um aporte assim de 3, 4, 5 mil reais e tava lá. E aí eu botei na época, eu coloquei um limite de 15 a 20 reais por dia pra gastar com alimentação. Então assim, comia muito pouco. E aí, só que quando eu já tava perto dos 100 mil, essa neurose assim, de querer juntar o dinheiro absurdamente foi passando um pouco. Porque eu vi que, tipo assim, cara, se as coisas derem errado hoje, já tem como eu dar uma respirada, né? Tentar algo novo. Você tem ali os primeiros 100 mil ali, é um marco importante para qualquer investidor. Né? Você pensa assim, se as coisas derem errado, eu posso tentar abrir alguma coisa, tentar uma parada nova, né? Buscar alguma coisa nova. E foi aí que eu comecei a aumentar um pouquinho o meu padrão de vida nessa época. Dali no finalzinho de 2023 para início de 2024. E do 100 mil, agora a gente vai estar no final de 2025 pros 400 que você tá agora, foram 2 anos, então você conseguiu quadruplicar os 100 mil nesse período. Então você vê que depois dos 100 mil o patrimônio vai dando aquela deslanchada mesmo? Você acha que não? Como que você vê? Na minha opinião, eu sempre, assim, eu me empolgava muito vendo, quando ainda não tinha 100 mil, vendo os vídeos que todo mundo fala assim, não, depois dos 100 mil fica mais fácil, né? O dinheiro que ele cresce mais rápido. E eu sempre acreditei muito nisso. Só que depois que você atinge 100 mil, você percebe que é verdade isso, mas é um pouco relativo, no quesito de que não é porque o seu dinheiro vai estar rendendo absurdamente, você vai começar a ganhar ali em cima do rendimento e vai estar crescendo por conta do dinheiro especificamente. Mas sim porque o que te fez chegar do 0 aos 100 mil vai te fazer chegar dos 100 aos 400 mais rápido, por exemplo. Você, vamos supor, você começou a gravar vídeo na internet, você começou a ter um canal, você começou a postar ali, você começou a ganhar um dinheiro, ou desenvolver um comércio, abrir alguma parada. Você vai começar a juntar um dinheiro e se deu certo até chegar aos 100 mil, se você continuar fazendo aquilo que você faz, você vai conseguir melhorar ali a tua renda, melhorar ali os teus aportes, e aí isso vai te ajudar muito a chegar, né? Porque você já criou a mentalidade que você precisava, você já entendeu como é que funciona o jogo. Sim, com certeza. É porque acho que faz muito mais diferença pro cara que, por exemplo, aporta R$1.000 por mês. Aí vai demorar um certo tempo, alguns anos, pra chegar até os 100 mil. Aí, beleza, ele vai continuar aportando esses R$1.000 por mês porque tem um salário concursado, por exemplo. Ganha seus 5, investe R$1.000. Aí ele vai conseguir ganhar mais ou menos aí de rendimento 1.000 a mais. Então, como se fosse um aporte a mais pra quem aporta relativamente menos, né? Exatamente. Agora, no teu caso, como você já aportava muito mais, rendeu 1.000 a mais, mas 1.000 a mais você tá aportando 3.000, 5.000, já vi aporte seu de 15 mil, aí não vai fazer essa mesma diferença, né? Porque foi um período muito curto, né? Agora o cara que já tá juntando há mais tempo ali, uns 10 anos ali pra chegar aos 100 mil ali, tá, por exemplo, um concursado ali tirando uns R$1.000, ele vai sim ajudar muito mesmo. Sim. De fato. Então, por isso que eu digo que é muito relativo, né? E depois ali dos 100 pros 400 foi bem rápido até por conta disso. Exato, que você já adquiriu as habilidades necessárias para conseguir fazer dinheiro através da internet, você manteve isso e, obviamente, manteve um padrão de vida mais baixo, conseguiu ir aportando e reinvestindo tudo, né? Sim, e a internet, ela funciona muito na base da constância, né? No início, você não vai ver muito resultado, o que muita gente hoje me manda mensagem, às vezes a pessoa me vê no canal de musculação, fala assim, o pet da Growth lá, né, grava vídeo pra Growth, aí o outro me vê no canal de investimento, me vê no canal do CI e fala assim, caramba, você tá em todo lugar, né? Aí fala assim, como é que eu faço pra ganhar dinheiro com a internet, né? Muita gente, eu recebo muito essa pergunta e eu explico para algumas pessoas, né, que é um processo, né? Você não vai começar a gravar vídeo hoje, na maioria das vezes, né? Existem casos tipo um luva de pedreiro que começa a gravar vídeo, o cara estoura e ganha muito dinheiro com a internet. Mas essas são as exceções. Normalmente, a galera que tá na internet mesmo, fazendo uma grana com a internet, vai estar bastante tempo ali de constância, disciplina, apostando todo dia, gravando conteúdo, não deixando, você vai meio que treinando um algoritmo a seu favor. Exato, e você vai melhorando conforme você vai postando mais, né? Você posta o primeiro vídeo, muitas vezes você vai olhar, depois você postou 100, é uma porcaria, né? E aí você vai aprimorando isso. E eu vejo muita gente, principalmente da geração Z, né? Eu e o Matheus somos da geração Z, você também é da geração Z, que tem esse imediatismo. Eu quero começar agora e semana que vem eu já tenho que estar ganhando dinheiro, e aí nada dá certo. E se o cara fizer certinho, em meses ele consegue estar ganhando dinheiro já. Muitas vezes não vai demorar nem um ano, mas nem meses a pessoa está disposta a fazer sem resultado. Exato. E tem diversos vídeos hoje em dia na internet da geração Z falando que não vai ter nada, não vai ter casa, não vai ter carro. O que você vê disso? Você acha que em partes é verdade? Você discorda totalmente? Em partes é verdade, porque a gente está numa situação financeira mais difícil, né, como um todo o Brasil. Igual vocês até comentaram no vídeo que eu vi de vocês falando sobre a questão de que antigamente as pessoas compravam um terreninho afastado e aí, com o passar do tempo, como tinha muitos filhos antigamente, né, aquela região enchia, então a pessoa valorizava ali a casa, etc, imóvel, e as coisas eram mais baratas como um todo. Só que eu vejo que muita gente da nossa geração não quer correr atrás de nada.
A pessoa, ela quer fazer o mínimo ali e tá ganhando para aquilo. A pessoa às vezes não quer buscar nada diferente além de um emprego, um salário mínimo ali. Não fica muito naquela de reclamar e não tomar uma atitude para mudar aquilo. Assim, qualquer um de nós, nossa geração, cara, eu não acredito que vai se aposentar, né? Não vai, Não vai. Isso é óbvio que vai acontecer. Mas são poucos aqueles que se preocupam com isso ou que se importam com o futuro. Então as pessoas, eu vejo, pelo menos na internet, eu vi isso muito acontecendo, é muito mais fácil as pessoas reclamarem, juntar um monte de gente reclamando da situação, joga a culpa pro governo, joga a culpa pro Brasil, joga a culpa pra tudo, mas tira a culpa de si próprio, sabe? De não tentar algo novo, de não fazer nada, Isso acontece muito. Eu vejo isso acontecendo muito, até com pessoas perto do meu ciclo social também. Com certeza. E eu vejo também que no passado esse hábito de consumo, consumismo, querer comprar um monte de coisa não era tão comum. Então você para pra nossa avó. Não comprava nem frios no mercado, comprava só manteiga, economizava dinheiro, não ia comer em restaurante, não queria comprar roupinha na Shein, coisa cara. Hoje em dia na internet, muito por conta de acompanhar pessoas que têm mais dinheiro, o pessoal já tá acostumado a abrir lá, não, aqui todo mundo compra um monte de coisa, tem um monte de roupa, viaja toda hora. Então eu vejo que esse consumo atrapalha ainda mais para que essa geração consiga acumular um patrimônio. Fora que tem a questão da moeda também, né? Tem a questão que o real já não vale mais praticamente nada, a inflação não é o IPCA lá que tava 4 e pouco no passado. 4,83. 4 e pouco no passado, sendo que o custo de vida das pessoas subiu muito mais. Acho que tem essa questão da moeda, assim, não valer a mesma coisa, mas ao mesmo tempo tem que correr atrás, né? Igual você contando um pouco da tua história, que ia lá, fazia faculdade, trabalhava na padaria, gravava vídeo, fazia uma renda extra ainda vendendo fone, porque estava disposto a fazer acontecer e hoje tá colhendo os frutos, né? Eu vejo que a maioria não tá disposta a fazer além, né? Só quer ficar no básico achando que vai funcionar, né? As pessoas vão falar assim, não, vou me dar esse corre todo. É o famoso, se o salário é mínimo, o sacrifício é o mínimo ali, né? Que as pessoas levam muito em consideração isso. Mas igual, a questão da moeda, você falou assim, realmente, o IPCA, se você for ver na prática, não é a mesma coisa. Igual na época que eu fiz lá em 2013, que eu fiz aquele cursinho da UBMAP, de Iniciação Científica e Matemática, eu recebi uma bolsa de R$100 por mês. Aí, por curiosidade, esses dias eu tava dando uma olhada, e esse cursinho ainda existe até hoje, para os alunos que passam ali no 8º, 9º ano, né? E essa bolsa é de R$300. Só que aí eu fiz corrigindo pela inflação, daria o equivalente a 170. 170, se você corrigir a inflação 170 todo mês, você não vai comprar, depois de um ano, você não vai comprar um videogame do ano e um celular bonzinho. Verdade, né? Realmente. Você conseguiu comprar o Xbox e ainda o celular do... O Galaxy S3. Top. E nessa época, acho que o dólar era 2 e pouco. Exatamente. Tem essa questão ainda. E o dólar perdeu um monte de poder de compra, o americano sofreu com inflação. Exatamente, isso acontece muito. Igual, eu vejo muita gente na cidade, pelo menos, assim, por estar na faculdade ainda também, eu vejo muita gente da faculdade, cara, que não quer nada com nada. A pessoa tá ali, assim, só mesmo na intenção de, quero conseguir um estágio aqui e trabalhar ali, qualquer emprego tá bom, sabe? Você vê muito voltado pra festa, muito voltado pra... Você vai no pátio da faculdade lá, você vê muita gente jogando, fumando, jogando carta lá, tudo assim, mas menos na sala de aula, sabe? Os sites tudo lotado, a sala de aula quase vazia, né? Não quer saber de muita coisa, né? Não quer saber, esse entendeu? Pessoal. E ainda que é engenharia, né? Não é sociologia, não é história. Lá deve ser ainda pior, Deve ser pior, né? Já veio o convidado aqui comentando lá que tava no campus, Fefelete o nome? Fefelete. Que o cheiro de maconha era de longe, que ele sentia, né? Enfim, né? Ainda que é um curso, como que eu posso dizer? Que tem, acredito eu, pessoas que são mais qualificadas, na minha visão ali, do que vários outros cursos aí, que é pra formar um monte de militante, né? Querendo ou não. E aí, essa questão do discurso também tem muita questão política dentro da faculdade, muita questão de esquerda, direita ali, você passa pela faculdade ali, toda hora ali um protesto, uma parada diferente, etc, né? O pessoal tá muito... Hoje o Brasil tá muito dividido em dois lados, né? Esquerda e direita, e a gente vê isso assim, na prática. E tanto um quanto o outro leva muito para um lado, né? As pessoas, elas ficam muito... Rede social, você vê isso hoje em dia, a roda acontecendo, né? As pessoas, e elas sempre vão estar ali arrumando, no geral, né? As pessoas mais novas, no geral, vão estar arrumando desculpa para justificar não fazer o processo. Né? Sim, com certeza. Porque era desgastante. Eu lembro que teve uma vez, inclusive, que durante esse período aí que eu ficava esse tempo todo fora de casa e fazendo isso, cara, eu tipo assim, dormia muito pouco. Tinha, às vezes, que chegava assim, então, tinha uma certa insônia de madrugada, mas já chegava, já tendo que acordar de manhã no dia seguinte, né? Porque eu tinha que acordar 6 horas para pegar no serviço lá, que era 7 horas, né? Então era aquela correria toda. E eu lembro que depois de mais ou menos uns 5 meses fazendo isso, eu até tive uma... Meu olho ficou todo vermelho na época, né? E aí eu fui no médico ver, o médico falou que deu uma hemorragia interna por estresse, né? E naquela época que eu também falei assim, cara, eu não quero ficar nisso pro resto da minha vida, né? Eu vejo muita gente que simplesmente se conforma, aceita aquilo ali e vai ficar naquilo ali
pro resto da vida ali, não vai sair daquele local ali. E eu sempre tive essa preocupação, sempre quis sair dali e tentar algo novo na vida, para que no futuro, aproveitar enquanto a gente é jovem ainda, para que no futuro, quando tiver os nossos 40, 50 anos de idade, a gente esteja colhendo os frutos que a gente está plantando hoje. Aham. Sim. E pra você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero, e fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.